noite, pessoal. Sejam bem-vindos à primeira live oficial da NetSpaces. Eu tô aqui, que nem o Jô Soares, né, com a nossa caneca, começando esse evento, então, tão esperado, onde hoje a gente vai apresentar um pouco da NetSpaces e é dia de revelação. Tchá, 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 tchá. Hoje a gente vai revelar aqui como é que nós digitalizamos o primeiro imóvel no Brasil com a tecnologia blockchain. O meu nome é Carla Fryer, eu sou founder e CMO da NetSpaces e é um prazer tê-los aqui com a gente nessa noite, onde a gente vai divulgar várias conquistas. Comigo aqui hoje nós temos o CEO e founder da NetSpaces, Andreas Blazodakis, e ele vai falar um pouquinho sobre toda a experiência que ele tem aqui em startups. Ele é um gigante das startups e nosso querido founder aqui da NetSpaces. Legal, pessoal. Boa noite. Obrigado, Carla, pela apresentação. Como é que eu posso me apresentar, né? Eu estou um pouquinho há tempo nessa estrada, né, de startups. Faz o quê? Uns 20 anos, né? Eu já fundei 18 startups, a NetSpace é a 18ª, então eu estou entrando na maioridade, né? E eu sei muito mais o que não fazer do que o que fazer, né? Na verdade, eu já testei muita coisa e acertei em poucas e errei em muitas, né? Mas, assim, grandes acertos que a gente já fez na vida, eu posso dizer que eu sou um dos fundadores da Movile. Para quem não conhece, a Movile, né, é a atual controladora do iFood, né? Eu acho que o iFood alguém deve conhecer por aí, né? A gente teve a felicidade de comprar o iFood quando era bem pequeno. Depois eu fui criador também do aplicativo Play Kids, que hoje aí, notadamente, já passou de mais de 50 milhões de usuários por mês, né? No mundo, né? Um negócio muito grande. Se tornou o maior aplicativo do mundo. E também fiz o Delivery Center em 2016, né, como prova do modelo integrador, que é muito interessante trabalhar junto com o mercado. E do Delivery Center também trouxe muitos ingredientes aqui para a NetSpace. Então aí já foram 18 startups, as últimas 4 foram muito importantes, né? 2 delas já são unicórnios, né? Então tem 2 unicórnios na estrada. Eu espero trazer para vocês aqui tanto como fazer as coisas e como evitar alguns erros, né, na forma de implementar. Então, acho que essa é a minha colaboração hoje na live aqui de forma didática. Então tá, pessoal. Antes da gente iniciar, então, a apresentação da empresa, deixa eu dar um recado. Dúvidas e perguntas, por favor, enviem para contato@netspaces.org. E nas nossas redes sociais também, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal da NetSpaces no YouTube e também nos sigam nas nossas redes sociais. O Andreas, a revelação da propriedade digital era para acontecer hoje, mas ele acabou dando um spoiler, né? E esse spoiler gerou um grande número de inscrições para esse evento hoje. E entre eles a gente tem alguma audiência internacional. Então vocês me dão licença que eu só vou dar um recadinho para esse pessoal, porque a gente mais tarde vai ter essa live também traduzida, então deixa eu dar um recadinho pro pessoal, tá? Hello everyone, thanks for joining us tonight. I would like to highlight that this live will be transmitted in Portuguese only today, but later it will be available in our YouTube channel with English subtitle. Thanks again for being with us. Voltando. Então, Andrés, eu acho que a gente pode começar hoje falando sobre de onde veio a ideia da NetSpaces. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Bom, antes um pouquinho sobre o spoiler, né? Eu decidi publicar ontem já uma parte do nosso segredo, né, de como a gente criou essa propriedade, porque eu não acredito em segredo, né, que sirva para ficar só na mão de algumas pessoas. Acho que eu não consigo conviver com isso. Para mim, a tecnologia é uma coisa colaborativa, né? Talvez por isso eu tenha buscado aí várias startups um modelo de integrador, né, que é um cara que colabora, né, uma entidade que colabora com o mercado. Então eu fiz uma pré-revelação de uma parte, né, de fato para trazer esse público internacional que nós temos hoje aí assistindo a gente, porque esse é um feito que não é da NetSpaces e não é do nosso grupo somente, é um feito do Brasil. O Brasil está criando a primeira propriedade,
tudo bem, através da NetSpaces, né? Mas junto com os Estados Unidos, junto com a China, junto com alguns países da Europa. Então, assim, a gente está muito assim, não é questão de anos, nem meses, nem semanas. Nós estamos assim, na semana que foi feita a venda da primeira propriedade do mundo, basicamente foi ontem, anteontem, né? Que ocorreu. A gente está aqui lançando no Brasil. Então, estou muito feliz, por isso que eu quis trazer isso a público, explicar um pouquinho como é que funciona, né? Bom, a Carla me perguntou, né, por que, de onde é que saiu essa ideia, né? Essa ideia, na verdade, assim, eu não gosto muito de falar de ideias, mas eu gosto de falar de solução de problemas. Acho que uma startup, uma grande criação que você faz deve ser para resolver um problema. Então, assim, de onde é que veio esse problema? Nossa, eu sofro na pele, né? Eu vivi a minha vida inteira morando de aluguel. A vida de empresário é dura, não é fácil, né? Você tem que morar de aluguel, porque você não tem capital para comprar o patrimônio. E depois, quando algumas coisas deram certo, eu virei também comprador de imóveis, né? Comecei a comprar imóveis, então eu sofri os dois lados. Isso é um baita de um problema. Quem é do setor imobiliário aqui, né, sabe, né, como os clientes, como as imobiliárias, como o mercado em geral sofre, né, para fazer esse trem andar, essa locomotiva, né, que são as transações imobiliárias andar, né? Se elas ocorressem a cada minuto seria muito mais legal, né? Porque elas são muito pesadas, né? Mas quando elas ocorrem, elas são boas. Então eu estava com esse problema na cabeça, né? E não saiu do nada a solução. A solução de digitalizar transações é uma coisa que existe há décadas aqui no Brasil e no mundo. Eu até vou pedir para botar um slide na tela fazendo um resumão. Quem acha que a gente está criando uma onda, a gente está na quinta onda. Na verdade, se eu falar só de celular e internet, nós estamos aí nos últimos 20 anos na quinta onda. A primeira onda foi a onda dos SMS, quem se lembra aí, né? Eu casualmente criei a votação do Big Brother por SMS nas eras de 2000, então isso já passou. O SMS continua grande, mas já foi uma primeira onda. Depois teve a onda dos apps, né? Apps de conteúdo. Também criei lá o Play Kids como exemplo para vocês. Depois de 2012 começam a aparecer apps urbanos, que eu chamo uma outra classe de apps, né? Uma app que mexe com coisas de dentro da cidade para dentro da cidade. É um pouquinho diferente daquele e-commerce que a gente conheceu na época da bolha da internet, né? Um aplicativo urbano. Basicamente ele traz um conceito de sem malware delivery, né? Que bom que desde 2012, né, a gente já estava trabalhando nisso, né? Porque quando ocorreu a pandemia a gente pôde servir muita gente, né? Depois teve uma onda em 16 que eu participei, que foi a quarta onda que eu chamo, que foi quando consolidou esse movimento urbano da digitalização das cidades inteligentes, né, com os hubs urbanos. Então o varejo passou a entrar para dentro das transações digitais. Então a gente estava surfando toda essa onda, nós e o mercado em geral, e vocês aí como consumidores, alguns de vocês, né? Mas de repente ainda tinham três caras que estavam, atores importantes que estavam fora dessa revolução, que eram os bancos, as empresas de real estate, né, do setor imobiliário, e os governos. E aí, nos últimos 2 anos, que eu nem vou falar a palavra focar na pandemia, mas assim, nos anos da maior digitalização que houve na história do globo, né? 2020 vai ser o ano digital. O que aconteceu? Banco, empresa do setor imobiliário e governo não teve mais como ficar fora dessa revolução. Então, assim, 2020 foi o ano da inspiração para criar a NetSpace. Nós temos, de um lado, um super problema, que é o problema da transação demorada, pesada, transação imobiliária, e do outro lado, uma comunidade ávida para resolver isso de forma online. Então nós decidimos criar na NetSpace, né, a representação de uma PropTech, que são as empresas de propriedades com tecnologia, misturado com a parte de Legal Tech, que são as empresas jurídicas com tecnologia, e Fintech, que é a parte financeira, porque toda transação imobiliária, vocês sabem que rola muito dinheiro, né? Então a ideia da NetSpace foi focada num problema, não na solução. Como resolver esse problema da transação digital, onde no mundo digital a transação não é digital, né? Então foi aí que começou a brincadeira, Carla.
E não pensem que foi fácil, né? Porque tudo para que muda, toda mudança requer muito estudo, muito trabalho. E eu acho que agora, Andresa, a gente poderia revelar, então, começar pelo final, né? E revelar o que todo mundo está esperando aqui, como é que a gente fez a primeira digitalização do imóvel no Brasil com a tecnologia blockchain e com uma tecnologia brasileira. Que legal. Bom, Carla, quem me conhece sabe que eu gosto de começar pelo último slide. Eu faço apresentações pelo último slide. Se alguém gostar, eu mostro o resto, né? Basicamente é isso. E poucos slides também, no máximo 5. Né? Então o que a gente tem para hoje é isso, coisas bem pontuais. Antes de tudo, né, aqui, ó, nesse lado aqui, ó, vocês devem estar vendo esse QR Code aqui, né? Então vamos começar pelo final. O que é esse QR Code que está aqui na tela? Pessoal, isso aqui é uma propriedade, isso aqui é um negócio de tijolo que teve a sua propriedade digitalizada. Quem estiver acessando aí pela web, ou se tiver um outro celular na mão e quiser tirar uma foto desse QR Code, vai cair direto lá na propriedade que foi digitalizada através de códigos blockchain. Tá? Então, indo já direto ao ponto, é assim que fica uma propriedade, né? Olha que interessante, né? Até botei uma foto no meu LinkedIn hoje no meu relógio. Eu ando com a minha propriedade no meu relógio, na verdade, só para simbolizar, porque eu ando na minha carteira digital. Assim como eu ando com a minha carteira digital do meu banco, eu também vou passar a andar com as minhas propriedades. Esse é o mundo digital. Tá? Então, eu acho que assim, ó, como é que a gente pode traduzir esse papo aqui de uma forma didática? Como a Carla falou, inclusive a gente tem gente de outros idiomas que depois a gente vai traduzir com as legendas, né? Então, como é que a gente pode, num público heterogêneo, explicar isso aqui de uma forma didática? Nós preparamos uma sequência de lives e nessa primeira live a gente vai resumir para vocês em 4 pontos. Quais são os 4 alicerces que a gente usou para criar a primeira propriedade digital no Brasil, amparado na lei? Não é criar uma propriedade que a gente passe por cima das leis e tudo mais. Então a gente dividiu em 4 pontos, tá? Eu vou pegar esses pilares e explicar um por um e a gente vai batendo um papo informal aqui. Vocês vão mandando mensagens aí no nosso e-mail, né? contato@netspace.org, que a gente vai responder todos eles depois. Então vamos lá, vamos chamar na tela aqui o primeiro pilar. O que a gente fez? Para quem... Aí, Tu quer falar alguma coisa aqui, Carla? Estamos finalmente aqui, então, revelando a nossa... se bem que tu fez um spoiler, né? Mas era a tão esperada escritura de um imóvel digital. Bom, pessoal, isso aqui é o tal do ovo em pé, né? Então, assim, muitas das pessoas que estão trabalhando aí com blockchain e tentando tokenizar ativos e tudo mais devem estar pensando assim, poxa, mas vem cá, é só botar uma escritura? É uma parte da solução, é a escritura. Mas por que a gente escolheu começar pela escritura, né? Porque, na verdade, a escritura é o que representa a propriedade. Por que as pessoas compram imóveis, né? Elas compram para levar para gerações futuras, elas compram para daqui a 20, 30 anos ter a certeza que elas terão esse imóvel, né? Então, aqui o papel, né? A escritura, né? O papiro, né? É a coisa mais valiosa que existe, né? E como é que a gente poderia entrar num mundo onde não tem esse papel? Talvez isso ocorra, né? Daqui a pouco vai ocorrer, né? Mas não está na hora ainda. Então, a gente precisa dar um tempo para a comunidade, né? Que está interessada em se digitalizar, poder conviver com os dois mundos. Então, o que a gente fez? Nós pegamos uma escritura em papel, conversamos com as autoridades e conseguimos padronizar e trazer transparência para esse mercado ao ponto de colocar códigos blockchain dentro de uma escritura. A gente sublinhou ali em vermelho para vocês, né? A palavrinha blockchain na rede Ethereum, tá? E depois uma URL, que depois com calma vocês podem acessar aí, vocês vão ver que a propriedade está lá, está gravada no blockchain. E a gente apenas rachuriou aqui algumas partes das hashes blockchain, só para não haver uma especulação durante a live aqui, tá? E não congestionar lá o pessoal consultando os códigos, tá? Porque de fato isso aqui é público, pessoal, não tem por que esconder. Quem faz algo que coloca numa escritura é porque quer dar publicidade, quer que as pessoas usem. Então a gente quer que vocês usem à vontade, não só vocês que estão aqui na live, mas todos os brasileiros. Isso aqui foi feito para funcionar no Brasil, tá, cara? Então esse é o primeiro pilar que a gente traz aqui para vocês essa noite.
Bem, eu acho que agora a gente pode falar sobre as questões legais do processo, que isso é uma dúvida que várias pessoas têm, como é que a gente, como é que é todo o processo legalmente, então a gente vai também apresentar aqui como é que a gente ficou embasado legalmente para poder dar continuidade no nosso projeto. Vamos lá então. Bom, quem viu ali então no meu LinkedIn ontem, né, essa imagem, né, da escritura com os códigos blockchain, deve ter ficado louco. Nossa, que legal! Já vou sair colocando código em tudo que é lugar. A gente logo viu que não dava para ser assim. A gente já uns 6 meses atrás, quando começaram essas pesquisas, a gente já tinha transposto esse challenge, né, esse desafio de colocar as escrituras com códigos blockchain. A gente logo se deu conta que haveria a necessidade de um regramento. Porque a primeira pergunta que algumas pessoas fazem é a seguinte, tá, mas e se eu quiser tirar o imóvel daí? Ah, sei lá, recebi de herança, coloquei em propriedade digital junto com meus familiares, mas de repente eu não quero mais, eu quero tirar. Então tem que ter uma forma de poder fazer isso, né? E se o imóvel que entrou era um imóvel que não poderia ter entrado, porque ele faz parte de uma ação, né? E se o imóvel que entrou deveria estar penhorado? Coisas desse tipo. Então a gente fez um trabalho muito grande com uma banca de advogados, tanto interna quanto externa. A gente consultou o mercado, foi ao mercado, foi entender, tanto nas imobiliárias, nos portais, pessoas que fazem transações em larga escala, né? Empresas que fazem transações em larga escala. A gente foi tentar entender o que deixaria eles tranquilos. Tá? Então vou chamar aqui na tela para mostrar, exemplificar o que é o nosso segundo pilar dessa solução. Nós temos aqui o que a gente chama de regulamento da propriedade digital. Parece estranho, né? Mas nós estamos aqui definindo o que é propriedade digital, porque ela não existe. Ela não existia até então, né? Até a gente criar. E quando a gente cria um negócio desses, a gente não pode, a gente não consegue, não consegue mostrar segurança, né, se a gente não tiver um regulamento bem escrito. Tá? Então a gente fez aqui em torno de 100 artigos, depois isso é público de novo, né? A gente também não vai botar todos os 100 artigos aqui, mas foram escritos com todo cuidado, prevendo todos os casos. Inclusive a gente contratou uma empresa que usou técnicas de visual law, que vocês devem estar achando estranho, né? Deve ter grupos de advogados aqui, né? E vocês estão vendo aí a foto do regulamento mesmo, que faz parte do contrato. Então, o nosso contrato ele é todo organizado para que a gente tenha o caráter visual, né, que as pessoas possam entender o que está acontecendo com essa propriedade, o fluxo e tudo mais. A Carla, então... Bem, a gente desenhou a lei também, né? Então, eu acho que o próximo assunto aqui, a gente pode falar um pouquinho sobre a NetSpaces e como é que são as regras de governança da NetSpaces. Bom, tá cada vez mais profundo esse negócio. Mas, ó, pessoal, é fácil de explicar, tá? Vamos lá, recapitulando. Primeiro pilar foi a escritura, né? Aí, feita a escritura, a gente foi lá e criou um regulamento. Tem lá 30 e poucas páginas de regulamento regulando a propriedade digital brasileira e dando acesso às pessoas, que as pessoas possam ter ciência de como isso funciona e a segurança, né? Possam dormir com uma escritura no cofre que aponta para um código blockchain e um regulamento, né? Só que o que acontece? A gente deparou com um problema que é o seguinte, beleza, mas como que a gente vai armazenar então essas propriedades? Precisa de como se fosse um banco digital, né? O banco não digitalizou o dinheiro e ficou com dinheiro no banco? É a mesma coisa. Onde é que vai ficar essas propriedades? Nós precisamos estudar, passamos por vários arranjos jurídicos e várias discussões com vários bancas de advogados de como organizar isso. Se não é um fundo imobiliário, não é uma empresa de compra e venda, não é um monte de coisa. O que é isso, afinal, né? Então a gente decidiu seguir por um caminho que é criar duas entidades. Tá? Eu até vou pedir um esquema na tela aqui que pode mostrar como é que a gente organizou para colocar essas entidades em prática. Tá? Então, basicamente,
Como é que funciona no dia a dia? Depois que a gente tem as escrituras, depois que a gente tem os regulamentos, a gente precisa subordinar essas duas estruturas a entidades legais, né? Então nós temos aqui duas empresas, nesse momento uma delas se chama NetSpaces Propriedades Digitais e a outra se chama NetSpaces Administração Digital de Propriedade e Renda. Eu acho que a razão social delas deixa bem claro para vocês o que cada uma faz, né? A NetSpace Propriedades, ela armazena as propriedades, é como se fosse o cofre, né? Como se fosse o banco das propriedades. E a NetSpaces Renda é a empresa que faz a gestão da renda, a gestão da operação do imóvel, o retrofit, tudo que é necessário, né? Que vocês sabem que demanda a administração do condomínio e tudo mais, né? No caso da empresa aqui da NetSpace Propriedades, nós tivemos que criar um arranjo jurídico de governança para que os proprietários digitais pudessem ficar tranquilos no travamento desses imóveis, que lá dentro essa empresa não operaria, essa empresa não pode ter funcionários, essa empresa não pode ter litígio, não pode ter demanda, não pode pegar dívida, ela não pode ter passivo, ela não pode fazer nada com os imóveis, não consegue nem vender. Inclusive, não consegue nem alterar o contrato social sem dar publicidade com 30 dias de antecedência. Para que se alguém, um dia que tenha que mexer na governança dessa empresa, alguém não goste, alguém tenha tempo para desfazer a propriedade digital de acordo com o regulamento. Então, olha que amarração interessante, né? Tem lá escritura que aponta para um código blockchain, que é regrado por um regulamento, que fica armazenado numa estrutura, uma entidade, né? Uma empresarial, com uma estrutura de governança muito bem pensada, né? E que pode evoluir, com certeza o governo vai evoluir, não o governo brasileiro somente, mas todos os governos, né, vão evoluir para as criptomoedas e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em seguida. Então esse é o terceiro pilar, né, que a gente fica muito feliz de ter conseguido, de uma maneira muito simples, organizar, sabe? E não misturar as coisas. Isso aqui não é, de maneira alguma, um produto de investimento. Eu queria deixar bem claro, nós não estamos trabalhando com tokenização de imóveis com caráter especulativo. O nosso negócio é propriedade digital. Esse é o negócio, usar a tecnologia para conceber e realizar e transacionar a propriedade digital. E todos os pontos facultativos que você tem em cima da propriedade, que é o direito de ter, gozar, possuir, alocar, fazer tudo que você pode fazer com uma propriedade real, você pode fazer com a propriedade digital. A gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês num outro slide. Tá? Então, basicamente, essas duas entidades nos dão uma segurança para operar. Já estamos operando e não somos mais pré-operacionais, já temos transações ocorrendo, inclusive receita, tá? Em apenas 100 dias de operação. Bem, eu imagino que ainda hajam muitos perguntando, mas afinal, o que é a NetSpaces, né? E assim como o Andreas já citou, nós não somos um portal de compra e venda de imóveis, nós não somos imobiliária, nós não somos um fundo de investimento, nós não somos um produto financeiro, nós somos integradores. E eu acho que agora, então, o Andreas pode mostrar um pouco mais sobre um slide que vai ser, eu acho que bem esclarecedor. Interessante, né? Quando logo no início da live eu falei, né, que a grande decisão inicial que nós tivemos que fazer, né, era escolher. Nossa, essa ideia é tão boa, nós vamos direto para o mercado, né? Não precisamos de ninguém, nós vamos vender, vamos fazer, não precisa do corretor, não precisa de imobiliária. E nós falamos, não, cara, como é que foi construída a Móvel? A Móvel é um grande integrador. Né? Alguns produtos são proprietários, né? O iFood é o produto proprietário, o Play Kids é o produto proprietário, mas se você olhar por trás dessas grandes empresas, elas fazem serviços para o mercado. Né? Então a gente quis logo explicar, né, para os nossos parceiros que a gente estava no começo das conversas, que a gente não estava vindo para concorrer. Né? Basicamente, a gente não tem concorrentes nesse mercado. Como é que você explica o integrador? Né? Por isso que a Carla brincou um pouquinho. Né? Às vezes fica mais fácil explicar o que você não é. Tá? Então, por isso que a gente gosta de dizer, não somos isso, não somos aquilo. Então, a gente começa explicando o que a gente não é. Porque toda vez que a gente vai mostrar NetSpaces,
alguém diz assim, nossa, pô, vocês vão concorrer com o quinto andar, vocês vão concorrer com a Loft, nossa, que loucura, como é que vamos fazer isso? Pelo contrário, nós somos integrais, já estamos integrados com essas empresas. A gente funciona junto com o mercado. Andreas, como é que a gente vai fazer para entender? Nada melhor do que uma imagem, né? Vamos mostrar aqui uma imagem da plataforma, né? Como é que ficou aquela propriedade, né? Que a gente mostrou logo no início da live, né? Então a gente está mostrando aqui para vocês o quarto pilar de 4, né? É um pilar onde a gente está mostrando um front-end, né? Uma página que está consultando dados reais que estão armazenados em um blockchain. Então esse dado que eu estou mostrando aqui, não sou só eu que posso acessar, viu, pessoal? Quem for procurar, quem conhece as tecnologias cripto aí, e o blockchain, né, sabe que esses dados são públicos. Então, basicamente, a gente tem aqui um front-end acessando os dados que estão gravados lá, as 2 primeiras propriedades que foram feitas na cidade de Porto Alegre, agora nesse mês de final de maio, né? Então, eu tenho ali na tela mais de cima como se fosse uma carteira, na verdade é uma carteira digital, acho que a forma mais fácil de explicar é como você abre o seu celular numa conta de um banco, você abre a sua carteira digital nesse banco, você vai passar a abrir a sua carteira de imóveis. Mas por que isso? Porque eu posso querer ter só uma fração de um imóvel, eu posso querer ter imóvel para alocar, eu posso fazer um monte de coisa no futuro digital que eu não posso fazer no presente analógico. Tá? Então aqui é a imagem da minha carteira, a fotinho menor ali é um detalhe do prédio. Né? A gente escolheu de propósito o prédio mais alto de Porto Alegre e um dos mais antigos, né, na década de 50. Então, assim, um prédio icônico no centro histórico. E a gente tem mais 100 imóveis em Porto Alegre. A maioria no centro histórico. A gente está querendo tornar Porto Alegre a capital da propriedade digital do Brasil. Não porque vai ficar só em Porto Alegre, porque a gente já está encaminhando as propriedades para o Rio de Janeiro, São Paulo e outras todas capitais e depois interior. Então, a gente tá aqui mostrando um pouquinho da minha carteira. Isso aqui é dado de produção, pessoal, tá? Eu peguei a minha carteira antes de vir para a live e mandei aqui para a live e tá aí ela. A terceira imagem, mais de baixo ali da direita, ela mostra eu podendo vender esse imóvel para alguns de vocês. Digamos que eu receba uma mensagem aqui de alguém da audiência que diga, olha, eu quero comprar essa sala aí. Quanto que é? Ah, é 200 mil reais. Tá bom. Me passa aí um Pix, né? Vai fazer a transação na propriedade, eu vou lá e vendo a propriedade para ele e isso ocorre em 15 minutos. Por que 15 minutos, pessoal? Porque nós atrasamos a transação de propósito. Todo mundo sabe aqui que o blockchain é praticamente instantâneo. E a gente, de propósito, atrasa para que o corretor tenha tempo de conferir os papéis, para que as testemunhas tenham tempo de assinar digitalmente a transação e que o proprietário digital, que no caso que sou eu, possa dormir tranquilo com a sua propriedade, sabendo que ninguém vai hackear, que nem acontece aí com algumas carteiras de criptomoedas. Então é impossível, porque essa rede é travada, não há como, e mesmo que haja algum problema, a gente tem o poder de desfazimento em um determinado artigo do regulamento. Então, esse é o pilar 4 aí, né, da parte da plataforma, né, Carla? Vamos... Sim. E aí, ainda continuando no papel de integradores, se você ainda não entendeu, tem aquela brincadeira, quer que eu desenhe? A gente, de certa forma, desenhou, né, Andreas? Então, acho que agora o Andreas vai mostrar, então, um pouco mais do nosso papel de integradores. Logo que eu estava criando com a equipe, né, já a gente vai falar da equipe, né, eu estava fazendo os primeiros PowerPoints, né? E aí um dia eu acordo de manhã, putz, tinha ficado umas 4 horas, né? Consegui fazer um slide, eu fiz um slide em 4 horas. E era exatamente para explicar o que a NetSpaces é, mas principalmente o que ela não é. Quem são os parceiros dela, né? Então a gente fez um desenho. Vocês que trabalham em algum setor linkado ao mercado imobiliário, vocês vão se enquadrar numa parte desse desenho, tenho certeza. Quem tiver dúvidas, a gente fica à disposição para explicar, mas sintam-se já, desde já, parceiros dessa propriedade. Foi feita para o mercado, por isso que é aberto e por isso que a gente está revelando os segredos. Senão a gente guardava debaixo do braço, pegava capital no mercado e comprava nossos próprios imóveis e fazia tudo sozinho, que não é o caso. Então vamos mostrar o desenho para vocês aqui, podemos chamar na tela. Bom, pessoal,
Se eu fosse resumir sobre a ótica de interesse de uma transação digital, eu resumiria a cadeia de mercado imobiliário em 6 camadas. Tá? Na camada bem da esquerda, nós temos uma coisa que é chamada de originação. Eu acho que aqui quem é imobiliária ou quem é corretor, né, deve ficar assim pulando na cadeira, porque originação vale dinheiro no mercado, né, pessoal? Quem origina imóvel, o imóvel só existe na imobiliária porque alguém originou. Seja um corretor especializado, seja uma construtora e tudo mais. Os grandes originadores de mercado são naturalmente as construtoras. Esse é o parceiro mais natural da NetSpace. É o cara que está originando a transação, né, de tijolo, né? A transação está originando o bem de tijolo. Então, à medida que esse bem ele é originado e a gente faz a digitalização, e já a gente vai explicar, né, em detalhes, a gente parte por uma segunda camada, que é a camada de listing. Você já deve ter ouvido falar um nome chamado marketplace, né? Marketplace de imóveis, compra e venda e tudo mais, tá? Tem vários aí famosos e bem capitalizados, né? Que estão aí exemplificados. E também tem as imobiliárias regionais. Não pensem que as imobiliárias regionais não são importantes, na verdade são elas que movem o mercado. Assim como o restaurante que está lá no long tail do iFood move o iFood, a imobiliária pequena é o que move o mercado, porque transação imobiliária é uma coisa hiperlocal. Então essa segunda camada foi super importante a gente ter pensado como integrá-la no mercado, porque esse imóvel que a gente mostrou para vocês dentro de um QR Code, onde é que ele vai aparecer, Andrés? Vai aparecer na NetSpace? Não. Vai aparecer no Viva Real, na Loft, no OLX, na Noblesse, que é uma imobiliária local de Porto Alegre e tudo mais. Na Auxiliadora Predial e todas as outras. Como aparece qualquer imóvel tradicional. Feito isso, alguém vai localizar esse imóvel e a única diferença que ele vai ter é um selinho dizendo: este imóvel tem propriedade digital. Tá? Feito isso, as imobiliárias entram em cena, são as imobiliárias que estão aqui na terceira camada. O negócio já encaminhado, digamos que o apartamento custe lá R$500 mil, vai entrar em cena então a transação digital. As pessoas vão entrar na plataforma, né? E de novo, a NetSpace não precisa aparecer, pode ser na plataforma da própria imobiliária. Pessoal, obrigada por aqueles que continuaram aqui conosco, ao vivo. Sempre pode acontecer problemas, mas a razão aqui foi uma boa razão. A gente teve um pico de audiência e acabamos tendo um problema de conexão com o YouTube, porque a conexão aqui está boa. Mas estamos de volta. Podem haver ainda alguns problemas de travar um pouquinho, mas fiquem aí. E eu também gostaria de dizer que a versão completa depois vai estar disponível aqui no nosso canal do YouTube. E também não esqueça de dar um like aqui na nossa live de hoje, tá? Voltando para o Andrés, então, que a gente estava falando sobre o slide de integração. Vamos finalizar o slide de integração, então. Vamos lá. Bom, a Carla, eu achei que ela ia falar, né? Ia aproveitar esse momento de ouro para falar, né? Na verdade, a culpa é minha, né? Na verdade, eu ao divulgar essa escritura na data de ontem, vou abrir os números para vocês aqui. Nós tivemos mais de 1.000 pessoas nessa live, vocês deviam estar acompanhando, já estava em 800. Não sei por onde se espalhou essa notícia mundialmente, né? E aí nós passamos de 1.000 pessoas. Para um canal novo, o YouTube com certeza deve ter dado uma travada ali, não de propósito, mas por algum algoritmo, alguma coisa. Então, assim, pessoal, o assunto é muito quente. Eu estou muito feliz de ter dado essa travada. Isso quer dizer que a gente chamou a atenção de forma simultânea mais de 1.000 pessoas. O assunto é muito importante. Vocês devem acompanhar lives, né? Acho que só as lives famosas aí de Americanas e Big Brother que aparecem mais de 1.000 pessoas ao mesmo tempo. Então, estamos bem aí na fita, vamos continuar aqui e dar continuidade ao desenho, né, da plataforma. Vou entrar, eu já estava entrando aqui na parte da quarta camada, que é a camada da transação digital. Depois que eu tenho originação, marketplace, imobiliárias trabalhando na propriedade digital, é hora de fazer a transação. Vamos vender esse negócio. Né? A gente consegue fazer uma venda em 15 minutos porque a gente atrasa a transação. Em média, a transação ela sai em 2 minutos, tá? Pelo padrão aí do blockchain. Depois de feita a transação, na verdade, para completar a transação, tem que haver a quinta camada, que é o pagamento, né? Para que possa dar o sucesso na transação. E depois que finaliza o sucesso, a gente ainda tem uma opção extra, que é
o caso de locação. Então o comprador compra o imóvel, muitas das vezes ele não quer morar inicialmente, ele pode locar esse imóvel. Tá? Então esse é o desenho completo, depois com calma vocês assistindo em off aí, né, no canal do YouTube, vocês podem analisar, tirar dúvidas com a gente está super aberto e claro, com certeza a maioria dos logos das empresas de vocês não estão aqui. Sejam bem-vindos, se enquadrem em uma dessas camadas que vai ser um prazer a gente conectar com vocês. Bem, eu acho que agora, Andresa, a gente podia então mostrar também como acontece a transação de fato, né? Eu acho que a gente montou também um fluxo bem legal e a gente vai mostrar então para vocês como acontece uma transação digital. Viu, cara? Eu não sei, eu não garanto se não vai cair de novo, hein? Parece que tá passando de 1000 pessoas de novo. Vamos ver. Bom, vamos lá. A ideia aqui é a gente, de forma sucinta, né, também separar em passos, né, para vocês recordarem tudo que a gente falou na live aqui, né, dos componentes e agora os passos que a gente vai dar para fazer essa transação. Vamos colocar na tela um slide que explica de forma fácil aí em 4, 5 passos, né, como é que a gente faz para acontecer uma transação. Deixa o pessoal colocar aqui. Aí, estamos lá. Bom, passo 1, não vou perder tempo, vocês já entenderam como é que faz a digitalização. Criamos um token, fizemos um intercâmbio da propriedade pelo token, está feita a digitalização em cima da escritura, registrado, né? E todos os outros componentes que eu mostrei, o regulamento, a entidade NetSpaces, a plataforma, tudo ali está no passo 1. Feito isso, vamos transacionar esse imóvel, Andreas? Vamos vender? Vamos vender. Então, esse imóvel vai aparecer lá no portal famoso da internet, numa imobiliária local de bairro, né? Vai aparecer para fazer a venda. Feito a venda, quer dizer, acertada a venda, né? Nós vamos para o passo 3, que é entrar na plataforma digital, onde tem todos os passos. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas basicamente é tudo que ocorre no mundo real, inclusive o papel do corretor e das testemunhas. Ninguém vai me tirar a minha propriedade digital se a minha testemunha não aceitar. Tá? E o último passo é a troca de dinheiro por propriedade. E aqui funciona que nem os portais de e-commerce, né? Fica num escrow account, que a gente chama, fica numa carteira, ninguém ganha a propriedade sem ter pago, ninguém paga sem ter ganho a propriedade. À medida que os dois acontecem, a NetSpace transfere dessa carteira temporária para uma carteira definitiva do novo proprietário digital. Então essa é a nossa grande forma de explicar, né, o funcionamento de uma forma simples e didática. Tá? Vamos seguir aí, Carla. Bem, a gente já está finalizando. Agora eu acho que vale a gente fazer um agradecimento e também mostrar a equipe NetSpaces, todas as pessoas que colaboraram para que tudo isso acontecesse até agora, né? Então, acho que vale a gente botar um slide dos nossos founders e nossos co-founders da NetSpaces para que vocês conheçam um pouco mais para esse pessoal que trabalhou tanto para que isso acontecesse. Bom, vamos lá. Como é que a gente fez a montagem desse grupo? É um grupo heterogêneo, né? Tá ali a minha foto ali. Depois o Jonathan Darcy, ele é a parte de legal de produto. Então, um mestre em direito, né? Juntou os dois conhecimentos num cara só, tanto a parte técnica quanto legal, e conhecedor profundo de blockchain. Depois o Gilberto, que também participou da fundação do Delivery Center. O Bruno Peroni. O Gilberto cuida de operações, né? O Bruno Peroni da parte de estratégia. A Carla aqui na parte de marketing, né? E o Andrei Ximenes nos dando todas as regras do mundo imobiliário para que a gente possa criar algo que o mundo imobiliário deseja. Tá? Não posso deixar de falar também na Iconic, tá? No pessoal da 1%, no pessoal do CPQD, no pessoal da The Wedge Group e do Chiefs Group. Todas essas empresas listadas aqui são sócias e são co-founders da NetSpace. Então a gente está fazendo realmente junto com o mercado. Se a sua empresa não está aqui, você é de blockchain e você está trabalhando no desafio de tokenização e digitalização, conta com a gente desenvolve muito pouca coisa sozinho, a gente desenvolve dentro de casa, mas usando parcerias, né? E como a gente gosta de fazer e tem feito nas últimas startups que deram certo, né? Toda vez que a gente fez coisas boas sozinho, a gente não foi tão bem assim. Então, esperamos estar colaborando com a comunidade, né? Nas próximas lives, acho que a Carla vai falar um pouquinho, a gente vai entrar em outros detalhes, né? Que a gente dê uma visão mais ampla para que vocês pudessem consultar
esse documento rodasse o mundo depois legendado e colocando o Brasil lá no pódio, né, das propriedades digitais. E esperamos em breve, a gente vai anunciar um lote de mais de 15 imóveis novos na cidade de Porto Alegre que vão sair com a propriedade digital. É um segredo ainda, ó, já a gente vai contar onde que estão localizados esses apartamentos, de que construtora que são, né? E quem é que está já ligado nesse negócio de propriedade digital. Então tá, gente. Estamos chegando ao fim. Como o Andrés disse, a gente vai ter outras lives. A nossa próxima live vai ser na próxima quinta-feira, também às 19 horas, onde a gente vai estar conversando com o Jonathan, que é a nossa parte de produto ou illegal. Então a gente vai trazer mais detalhes sobre a parte de produto. Então eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, que tenha sido esclarecedora. Então as próximas, como eu já disse, mandem dúvidas e perguntas para contato@netspaces.org. Também podem fazer contatos via as nossas redes sociais, tá? E não esqueçam de dar um like na live de hoje, que vai estar disponível depois, como a gente já falou também, com legendas em inglês. E a gente agradece muito a participação de todos hoje. Andrés, muito obrigada e até a próxima semana. Na próxima, avisa para o YouTube que vai ter mais de 1000 pessoas, hein, pessoal? Valeu, abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau.